O elogio chamou a atenção. A liberdade dada por Ancelotti gerou discussão, mas o que acabou de acontecer pode ser ainda mais importante para a história de Rafinha nesta Copa do Mundo. Nos últimos dias, muita gente tentou entender por que o treinador italiano demonstrava tanta confiança nele. Só que agora existe uma nova peça nesse quebra-cabeça. Depois do último teste antes da estreia, Ancelotti deixou uma mensagem que está provocando interpretações cada vez mais fortes entre jornalistas, analistas e torcedores. E talvez o detalhe mais interessante seja que essa história não gira mais apenas em torno de palavras. Ela começa a girar em torno de decisões. Será que a confiança em Rafinha deixou de ser apenas um sinal e começou a se transformar em algo muito maior dentro da seleção brasileira? Fica até o final, porque existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como essa história está sendo contada. Quando o vídeo anterior terminou, uma dúvida ficou aberta. A confiança em Rafinha continua crescendo dentro da seleção? E quanto mais os fatos aparecem, mais difícil fica ignorar essa pergunta. Tudo começou quando Ancelotti chamou Rafinha de o melhor jogador do mundo, atacando profundidade. Não foi uma frase comum, não foi um elogio genérico, foi uma avaliação extremamente específica. E quem acompanha futebol sabe que treinadores desse nível costumam escolher muito bem as palavras que usam. Depois veio outro detalhe importante. Ancelotti afirmou que não pretende dizer exatamente onde Rafinha deve jogar quando o Brasil estiver com a bola. Em outras palavras, liberdade. E liberdade normalmente não é concedida para qualquer jogador. Ela costuma ser reservada para atletas que conquistaram um nível especial de confiança dentro de um projeto. Mas a história ficou ainda mais interessante nos últimos dias. Após o amistoso contra o Egito, Ancelotti afirmou que já possui uma ideia muito clara para a estreia da Copa do Mundo. Essa declaração foi repercutida por diversos veículos da imprensa esportiva. E existe um detalhe que chamou a atenção de muita gente. Mesmo falando sobre ajustes finais e observações da equipe, o treinador voltou a destacar o funcionamento da dupla formada por Vinícius Júnior e Rafinha. Pode parecer um detalhe pequeno, mas talvez não seja. Porque existe uma enorme diferença entre elogiar um jogador e começar a enxergar esse jogador como uma peça central dentro de uma ideia de jogo. E é exatamente aqui que a narrativa muda de nível. Durante vários dias, a conversa girava em torno de uma pergunta simples. Por que Ancelotti confia tanto em Rafinha? Agora a pergunta parece ser outra. O quanto dessa confiança está influenciando as decisões para a Copa? Percebe a diferença? Uma pergunta fala sobre opinião. A outra fala sobre escolhas. E escolhas costumam ter muito mais impacto. Existe ainda outro elemento que está alimentando essa discussão. No amistoso contra o Egito, Rafinha participou diretamente da construção da jogada, que terminou com o gol decisivo de Endrick. E isso aconteceu justamente no último grande teste antes da estreia. Separadamente, esse lance pode parecer apenas mais uma participação ofensiva. Mas quando ele é colocado ao lado dos elogios anteriores, da liberdade tática e das falas recentes do treinador, a percepção muda completamente. As peças começam a se conectar. E existe algo ainda mais curioso acontecendo. A própria imprensa começou a mudar o tom da conversa. No início da semana, muitos comentaristas discutiam por que Ancelotti estava apostando tanto em Rafinha. Agora, começam a surgir análises tentando entender como o treinador pretende potencializar o jogador dentro do sistema da seleção. A pergunta deixou de ser por quê. Ela passou a ser como, e essa mudança é enorme. Porque geralmente isso acontece quando um personagem começa a ocupar um espaço maior dentro da narrativa. Agora surge uma questão interessante.
Será que estamos apenas vendo uma sequência de coincidências? Ou existe realmente um processo acontecendo nos bastidores? Alguns analistas acreditam que Ancelotti está tentando construir uma estrutura ofensiva capaz de extrair o máximo de Vinícius e Rafinha ao mesmo tempo. Outros preferem esperar pelos jogos oficiais antes de tirar qualquer conclusão. E existe ainda uma terceira possibilidade. Uma possibilidade que ainda não passa de interpretação, mas que começa a aparecer em conversas, programas esportivos e análises de imprensa. E se Rafinha estiver se tornando mais importante para o funcionamento do sistema do que muita gente imagina? Não é um fato confirmado. Não existe declaração oficial dizendo isso, mas é uma hipótese que ganha força conforme novos sinais aparecem. E talvez seja justamente por isso que a história continua crescendo. Porque ninguém tem todas as respostas. Nem os torcedores, nem os jornalistas, nem os analistas. Mas uma coisa parece cada vez mais evidente. A história de Rafinha deixou de ser apenas sobre desempenho individual. Ela passou a ser sobre confiança, sobre espaço dentro da equipe, sobre decisões e, principalmente, sobre expectativa. Agora, a pergunta fica para você. Você acredita que Ancelotti está apenas valorizando um jogador importante? Ou estamos vendo o surgimento de uma peça cada vez mais central dentro do projeto da seleção brasileira para a Copa do Mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e acompanhe os próximos capítulos dessa história. Porque no próximo vídeo vamos investigar uma pergunta que continua sem resposta. Se toda essa confiança realmente está crescendo, qual será o verdadeiro papel de Rafinha quando a Copa começar para valer? E a resposta para essa pergunta pode mudar tudo o que estamos vendo agora.